Fácil de fazer, lindo de servir e com um sabor delicioso que rouba a cena na mesa. Esse pão de coco tem casquinha doce por fora e uma massa tão fofinha que vai te deixar boquiaberto. Sem contar que é o tipo de receita que todo mundo pede bis. Oi, seja bem-vindo ao Hora do Grude. Sou a Geise e nesse vídeo você vai aprender como fazer pão caseiro. Um pão caseiro que fica tão fofinho, bonito e gostoso que vai parecer pão comprado na padaria. Ideal para surpreender a família ou para receber alguém especial aí na sua casa. Então bora aprender? Coloque na tigela uma xícara de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de fermento biológico seco, fermento para pães, meia xícara de água e misture. A temperatura ambiente aqui está bem fria, em torno de 10 graus, então usei água morna. E essa massa fica assim, bem pegajosa depois de misturar. Cubra com uma tampa, pano ou plástico filme e deixe descansar. Durante esse tempo de descanso, o fermento será ativado. Deixe descansar até dobrar de tamanho. E esse tempo pode variar tanto para mais quanto para menos, dependendo da temperatura ambiente. Quanto mais frio, mais demora. Quanto mais quentinho, mais rápido vai fermentar. Em dias de calor, normalmente leva 15 minutos para fermentar. E em dias mais frios como hoje, que está em torno de 10 graus, levou 30 minutos. Essa será a esponja da massa. E é ela quem vai dar elasticidade e maciez no pão, deixando o miolo bem fofinho e desfiando, e a casca macia e fina. Depois de fermentar, a esponja fica assim, continua bem pegajosa e cheia de bolhas da fermentação. Agora, para fazer a massa, adicione na esponja 2 ovos, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 1 xícara de leite e usei o leite morno também. 3 colheres de sopa de manteiga com ou sem sal e misture esses ingredientes. Nessa receita de pão será preciso de 4 xícaras de farinha de trigo para massa. Então coloque metade da farinha, misture, adicione 1 xícara de coco ralado sem açúcar e esse daqui é de pacote desidratado, mas pode ser o in natura também. E depois de misturar, adicione a outra metade da farinha. Quando a massa começar a ficar pesada, transfira para a bancada. Incorpore o restante da farinha na massa e sove por mais ou menos 10 minutos, até perceber que a massa está bem macia e elástica. Devolva a massa para a tigela e deixe descansar para fermentar até dobrar de tamanho. Normalmente essa fermentação leva entre 30 a 40 minutos, mas aqui levou 1 hora por conta do frio. Quando a massa fermentar e dobrar de tamanho, transfira para a bancada. Divida em 2 partes para fazer 2 pães grandes. Caso tiver, use uma balança para que fiquem com o mesmo peso e tamanho. Abra a massa com a ajuda de um rolo. Deixe com altura de mais ou menos 1 centímetro. Vire o lado mais liso e bonito para baixo. Pegue essa pontinha, dobre e aperte para que não solte. Agora enrole aos poucos e dê batidinhas para tirar todo o excesso de ar que fica entre as partes da massa. Quando chegar aqui no final, aperte essa pontinha para que fique mais fina e termine de enrolar. Aqui na emenda pode apertar um pouquinho, pinçar para que grude melhor. Coloque dentro da assadeira untada com óleo ou manteiga, deixando a emenda da massa virada para baixo. Centralize a massa dentro da assadeira e aperte levemente para que a massa se acomode no fundo da assadeira e não saia do lugar enquanto fermenta. Agora você pode fazer a mesma modelagem com a outra parte da massa ou a modelagem trançada que irei fazer agora, que é muito simples e o pão fica lindo. Abra a massa normalmente com a ajuda de rolo, faça 2 cortes para formar 3 tiras da massa, deixando 2 dedos de distância da parte de cima e antes de cortar sempre meça dividindo em 3 partes iguais. Faça uma marcação para depois cortar. Com essas 3 tiras, faça uma trança sem apertar e puxar demais a massa. Pode deixar bem soltinha, somente encostando e sobrepondo uma tira sobre a outra, sempre ajeitando para que fique bonitinho. Aqui no final, junte as 3 pontas das 3 tiras e aperte bem para que a massa grude. Ajeite as pontas enrolando levemente um pouquinho para baixo para que apareça somente a trança. Transfira para a assadeira untada com óleo ou manteiga. Aperte levemente para que a massa se acomode dentro da assadeira e não saia do lugar enquanto fermenta. Feito isso, deixe a massa descansar mais uma vez para fermentar até dobrar de tamanho. E aqui também, normalmente leva entre 30 a 40 minutos, mas levou 1 hora por conta desse friozão que tá no sul, hein? Passado esse tempo de fermentação, faça o acabamento para deixar esses pães com a casquinha bem douradinha. E também para formar uma casquinha crocante de coco e açúcar. A massa desse pão não é tão doce, então essa crosta de coco e açúcar vai dar um contraste no sabor. Nesse recipiente tem um ovo inteiro e 2 colheres de sopa de água fria da torneira mesmo. Misture bem
e passe sobre o pão com a ajuda de um pincel para depositar no pão essa mistura. Faça isso delicadamente, sem apertar a massa para que ela não afunde. Depois polvilhe o coco ralado sobre o pão, faça uma camada fina e não adianta colocar muito coco, porque depois que os pães estiverem assados, todo o excesso de coco ralado vai cair. Essa mistura do ovo com água vai servir de cola para que o coco ralado fique grudado e não caia. Por último, coloque o açúcar cristal numa peneira e polvilhe. Faça também uma camada fina sobre todo o coco ralado. Usei aproximadamente 4 colheres de sopa de açúcar cristal, 2 colheres de sopa para cada pão. E agora é só levar para assar. Asse no forno pré-aquecido em temperatura de 180 graus, entre 30 a 40 minutos, dependendo da potência do seu forno. Assei no forno elétrico, na grade mais embaixo, por 30 minutos. Liguei o dourador depois, a resistência de cima, por mais 5 minutos, totalizando 35 minutos de forno. Quando estiver assado, tire do forno e desenforme. Coloque de preferência sobre uma grade ou um descanso de panela mesmo para esfriar. E coloque na grade para que depois o pão não fique molhado por baixo. Nessa receita foram feitos 2 pães grandes, que dá para fazer no modelo tradicional ou trançado como mostrei no vídeo. Uma outra opção, se você quiser, pode dividir a massa em porções menores para fazer pães pequenos. Aqui no canal tem outros vídeos de pães com outras modelagens. Se quiser, você pode conferir a playlist pães, que lá tem vários vídeos. Para armazenar os pães é muito simples, basta guardar até que esfrie completamente, colocar em uma embalagem plástica e armazenar em temperatura ambiente em dias de frio, na geladeira ou até mesmo congelar por até 3 meses. Se você for congelar esses pães, uma alternativa é congelar já fatiado, para facilitar na hora de descongelar. E para descongelar, pode ser em temperatura ambiente, em dias de frio. Pode deixar na geladeira de um dia para o outro para ir descongelando. Dá para descongelar na frigideira, na air fryer, no grill, sanduicheira, no micro-ondas, até num forno com a temperatura mais baixa, se você preferir, que o pão vai parecer novinho, feito na hora. E se quiser uma crostinha nesse pão, você pode deixar um pouquinho mais de tempo com uma temperatura um pouco mais alta, para que ele fique parecendo uma torrada. Se você ficou com alguma dúvida sobre a receita, escreva aqui embaixo nos comentários que irei te responder. Esse pão fica lindo, muito fofinho e delicioso, sem contar que fica com aquela aparência de pão de padaria. Agora, se você gostou da receita, deixe um joinha no vídeo que me ajuda demais, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, e se você quiser aprender a fazer mais receitas de pães fáceis e gostosos, nessa playlist aqui tem várias outras receitas. É só clicar para conferir. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!